Pessoal, boa noite. Nós vamos falar do grupo temático educação. É um assunto bastante extenso e o que se procurou fazer foi fazer de uma forma que se convergisse em alguns pontos, e a gente chegou, né, alguns pontos importantes do assunto como um todo, bastante complexo. E aí nós chegamos em 4 objetivos estratégicos. Então, esses 4 objetivos estratégicos tendem a abarcar toda um tratamento macro, né? Mas ele consegue abranger. A visão de toda essa abordagem é ter Bauru reconhecida como referência de qualidade, inclusão e equidade na educação pública municipal, principalmente no que se refere à educação formal. Que desafios que se apresentam para a próxima gestão? Adequar a estrutura física e pedagógica da educação formal, que vai ser responsabilidade do município, a essas transformações intrínsecas do novo normal. E nessa trajetória desse trabalho do CODESE, surgiu a pandemia, então a gente passou a ter uma outra visão com relação a como as coisas procedem, né? E a tecnologia, ela se precipitou, ela teve que se precipitar na utilização que a gente estava pensando em adotar, em formas de trabalhar, e a pandemia, de fato, precipitou. E aí ela teve um impacto na educação. Sempre que se falou em educação, né, foi um grupo de aproximadamente 22 pessoas, sempre convergindo também com indo de encontro com as ODS, algumas ODS, né? E o que se percebe é que quando você faz a adequação com as ODS, que já foram um instrumento pensado, como já foi falado pela ONU, nós temos sim uma sintonia com as coisas, né? Quer dizer, você não começa a criar teorias e você tem, de fato, tem que fazer um alinhamento com esses objetivos, né? Bom, o primeiro objetivo estratégico, um sistema educacional de qualidade inclusivo, resultado de uma gestão eficiente dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos e de infraestrutura, porque essas coisas todas têm que funcionar de forma síncrona, né? Então, importante gestão escolar. Segundo, eficiência na gestão escolar. Então, que gastos que estão sendo feitos para um determinado resultado do IDEB? A gente vai abordar isso um pouquinho para frente. A questão da aprovação escolar, como é que ela se dá, se ela está adequada. A infraestrutura, internet, né? Que parece trivial, mas não é bem assim. Prevenção e proteção contra incêndios, e essa parte da infraestrutura, ela é importante ser observada. A questão da acessibilidade, a questão da educação 4.0, né, que esse avanço que nós demos grande. Daqui a pouco nós já vamos estar pensando na educação 5.0, né? A gestão escolar, nós temos uma tabela, digamos assim, a gente foi fazendo semáforos, que a gente costuma chamar, né? Então, algumas coisas precisam melhorar, o caso da forma como as gestões são escolhidas e como que isso é tratado, né? E há que se avançar bastante ainda. Hoje nós temos um tratamento parcial para isso, mas isso precisa avançar de uma forma consistente, né? Sistema de gestão que acompanha o rendimento da equipe administrativa, ter constante capacitação para todo esse pessoal e ter muito foco em resultados. Isso é importante. Como é que são esses resultados? Você tem que observar em determinadas etapas se esse aluno de fato está alfabetizado, se esse aluno está com o desenvolvimento que ele deveria ter para a sua idade escolar, né? E a meta para 2024, Bauru atender vários desses requisitos. Uma questão importante que se apresenta é o quanto Bauru gasta hoje em comparação com outras cidades mais ou menos do mesmo porte, cidades que têm bons resultados de IDEB, e aí você não pode também comparar fora desses aspectos. O que acontece é que
Bauru perde, né, se a gente for analisar. E aí eu tenho números com essa tabela que vocês estão vendo que nos mostram que há necessidade em vários aspectos, tanto nos anos iniciais do fundamental quanto dos anos finais, né, de fazer uma melhoria do que se investe, uma grande observação do que se investe e quanto que eu estou retornando de IDEB. E aí percebe-se que tem que haver para 2024, a gente pensar numa meta entre 10% a 20% dessa entrega, de melhoria dessa entrega, com relação a esse custeio anual por aluno do Fundamental 1 e do Fundamental 2. Né? Com relação à eficiência da gestão, também a gente apresenta algumas análises quanto ao sistema de avaliação e aprovação, e percebe-se que há uma quantidade de aprovação por conselho que não é muito adequada, né? Então, para 24, a gente ainda nem quer nem está imaginando que vá chegar no topo do que se espera, mas que apresente certa coerência, né? Mas que vai ainda carecer de alguns ajustes, já estaria bastante suficiente com relação ao que temos hoje, né? Então, temos que ser realistas também, mas há muito que se melhorar. No que se refere à infraestrutura, a internet hoje, ela existe nas escolas, só que o que se pensa é que, pelo menos até 2022, eu tenho que ter internet com alta performance, então não me adianta ter uma internet também que quase não funciona, laboratórios que não estão bem instalados, e isso não produz resultados. As crianças, de fato, não estão tendo o aproveitamento com relação a esses recursos que deveriam. Então, eu tenho lá, em tese, esse recurso, mas ele não está sendo utilizado. Essa questão da prevenção e proteção contra incêndio, que parece um tema fora, mas não é, ele está relativo à questão da segurança dessas crianças, desses funcionários, de todas as pessoas que trabalham. O plano de acessibilidade, né, para 2024, 100% das escolas terem, eu volto um pouquinho na questão da segurança, 100% também, plano de acessibilidade 100% até 2024, e educação 4.0, principalmente as escolas participando de projetos que façam um avanço com relação a inclusive temas como empreendedorismo. Se você for olhar hoje, é muito incipiente. Nós temos condição de fazer vários. O empreendedorismo acaba sendo um gancho, né? Mas empreendedorismo e liderança, né? Então nós vamos formar líderes que são formados hoje somente por escolas particulares, né? Privadas. Então não é o que se quer, o que é mas é por isso que nós falamos de equidade também, de dar oportunidade para todos. O nosso segundo objetivo estratégico, ele fala de educação municipal, que é orientada para o aprendizado, conhecimento e desenvolvimento de habilidades, competências necessárias para os alunos caminharem para serem cidadãos ativos. Profissionais que vão estar alinhados com o futuro e com atitudes sustentáveis. E aí nós atendemos, né, todas as demandas da atualidade, né? Porque eles são cidadãos atuantes, são cidadãos participativos e que têm atitudes que são proativas também com relação a essa questão da sustentabilidade. E é muito bom isso, né? O rendimento, se a gente for observar o rendimento dos alunos hoje, Bauru com relação, se você observar Bauru com relação com esses números que nós temos aqui, a língua portuguesa, por exemplo, com relação ao Estado, aliás, ao Brasil ainda está razoável, mas com relação ao Estado fica aquém. Então, qual que é a meta para 2024? Seria atingir 71% nos quinto e nono anos, tanto na língua portuguesa quanto na matemática, que hoje nós temos aí em torno de 67, 55, né? E nós estamos buscando, correndo atrás de fazer uma melhoria para e passo com os municípios que estão melhores ou até superá-los, né? O terceiro objetivo estratégico seria uma educação municipal dotada de ferramentas tecnológicas que permitam o gerenciamento do rendimento da equipe pedagógica e do desempenho dos alunos,
contando com a parceria das instituições de ensino superior. Então, o que se quer é que você consiga efetivamente ter números também, né, que além de ferramentas de utilização e de aplicação, você tem ferramentas também que nos digam como é que está andando esse desempenho. Isso é importante também. Então, se a gente analisar hoje, segundo de acordo com esse estudo que nós fizemos, essa tabela demonstra, o que nós temos hoje com relação a esse aperfeiçoamento e essa intensificação dessas capacitações, nós estamos muito mal, né, fracos. Nós pretendemos lá que em 2024 isso tudo esteja resolvido, tanto quanto a implantação e implementação das avaliações de desempenho mais adequadas a essa realidade também nova, né? Porque isso vai acontecer. Agora nós temos uma mudança de paradigma, nós temos uma mudança de forma de ensinar. Ficou muito claro que agora nós estamos partindo para um ensino híbrido, e isso não tem muita volta. Como que isso vai acontecer exatamente, nós vamos aprender já, né? Mas tudo foi muito rápido. Se imaginava que ia acontecer em 5 a 10 anos, aconteceu em menos de 1 ano. Bonificações para as melhorias de resultado. E aí você começa a pensar meio de uma forma quase que empresarial para essa produtividade desse aluno. Mas tudo dentro de uma realidade também dessa prefeitura, dos seus orçamentos, etc. E tal. A figura do professor tutor, que algumas instituições adotam, é uma alternativa interessante para que eles acompanhassem os alunos com defasagem. E aí o aluno com defasagem ele pode voltar e retomar sua trilha, né, de desenvolvimento. E o quarto objetivo estratégico, vocês estão percebendo que está tudo muito resumido, mas estamos indo nos pontos principais, que é o que deve ficar atento para isso. E esse quarto objetivo, ele fala de uma coisa fundamental para a vida das pessoas e principalmente para essas crianças, que é a família próxima da escola, colaborando com o seu interesse, sua participação, e vai resultar no rendimento, no melhor rendimento escolar para esses alunos, né? Então, aumentar esse percentual da frequência dos pais, melhorar a frequência na participação nas reuniões, nos eventos, e tudo que acontecer relativo à escola, fazer o envolvimento desses pais. A gente sabe que é uma tarefa árdua, mas é uma tarefa importante. E aí, nós partimos para os resultados, né? Com relação a esse trabalho, que é bastante, como eu disse, é um trabalho bastante extenso, então a gente acaba tendo que fazer um apanhado disso, de tudo, né? Mas o que é uma coisa algumas coisas que a gente espera disso tudo? Melhoria na qualidade e na inclusão, na busca da equidade, como já foi falado lá no começo, visando melhorar essa relação. Então essas coisas elas estão encadeadas. Então eu conseguindo resolver um problema, eu estou resolvendo o outro, né? E aí eu devo estar pensando em como que eu vou melhorar esse custeio com relação a esse índice IDEB, né? Ou seja, eu preciso fazer essa produtividade acontecer, né? Adequação das estruturas físicas e pedagógicas da educação formal sob responsabilidade do município e investimento em tecnologia nas unidades escolares, ficou muito claro da fala nossa, né, que isso é necessário. Gestão eficiente e transparente dos recursos financeiros, humanos, tecnológicos e da infraestrutura. Então, quer dizer, eu vou implantar e vou fazer a gestão e garantir que isso continue se desenvolvendo também, né? Não adianta eu também fazer um investimento e ser uma coisa estanque e isso para. Investimento na capacitação contínua de gestores e docentes, melhoria dos instrumentos da seleção dos mesmos, né? É sempre né? Nós estamos beirando aí o que a empresa pensa também. Então, é uma empresa pública, se a gente for ver, né? Eles têm uma prestação de serviço público. Parcerias e convênios com instituições de ensino superior para desenvolvimento de projetos conjuntos, tanto as públicas quanto as privadas, né? Desenvolvimento de instrumentos para buscar a crescente e contínua participação das famílias
e efetuar um mapeamento das condições socioeconômicas dos alunos. Isso é de extrema importância. Nós precisamos ter informação lá desde a base, como que são esses pais, que estrutura que eles têm, ou seja, e aí como é que está a situação desse aluno em função de como eu tenho esses pais. Então isso parte lá de um cadastramento que precisaria ser feito, e a gente fala isso no último item, uma base de dados de educação integrada com os dados dos cidadãos e as finanças do município, de modo a identificar e acompanhar as populações atendidas pelo sistema educacional municipal. E aí, como a gente já viu em alguns países mais desenvolvidos tecnologicamente, eu faço o controle da criança desde que ela nasceu até lá o falecimento lá na outra ponta, lá no final. Ou seja, eu tenho todo o histórico, aí família, os filhos, onde eles estudam, como eles vivem. E aí eu consigo ir mapeando as necessidades aí da cidade como um todo. Então, é isso que a gente espera desses candidatos. Uma boa noite a todos, muito obrigado.